Olá, seja bem-vindo a mais um HoraCast com Elis Beck e convidadas. E hoje nós temos aqui uma pessoa extremamente especial para bater um papo com a gente nesse dia incrível. Mas antes disso, você já sabe, né? Clica aí, dá o seu like, curte essa página, compartilha e aproveita, se inscreve no nosso canal, porque assim, todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado e vai receber esse conteúdo. Eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso espaço a Inara, que é essa mulher maravilhosa. Quero te agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui, por dedicar o seu tempo, que é valiosíssimo, em agregar valor ao nosso programa. Seja muito bem-vinda, Inara. Muito obrigada, sou muito grata por esse convite e fiquei muito honrada, que admiro muito o seu trabalho, né, com mulheres, como mentora de mulheres também. Sempre é bom a gente estar unindo forças, então eu também sou muito grata por esse convite. Ai, obrigada por você estar aqui, pela essa energia já que você está trazendo aí nas cores azul e rosa, e vocês vão entender quando ela começar a falar aqui um pouquinho dessa grande jornada. Bom, quem é a Inara? Como é que as pessoas podem hoje entender essa... A gente já bateu um papo aqui, entender essa maravilhosa pessoa que está aqui hoje. Quem é a Inara hoje? Olha, a Inara hoje é uma mulher que já trilhou aí, apesar de ter 37 anos, né, não ter tanta experiência, mas tem algumas histórias para contar da minha trajetória. Sou formada em radiologia, venho da área da saúde, atuei em meio à pandemia, enfrentei aí aquele processo difícil, né? Os profissionais da área da saúde sabem como é que foi difícil, principalmente para quem estava na enfermagem e na área da radiologia, que era o primeiro exame requisitado para constatação do Covid, né? Então, foi um momento bem difícil. E tenho uma família de 3 filhos e consegui, em meio à pandemia, o meu 3º filho. Ah, maravilha. Mas, olha, a população aumentou Na pandemia. grandemente na pandemia, assim. Os filhos da pandemia, né? Tem os filhos da... E os filhos da pandemia são diferentes, viu? Olha, vou te falar. O pequeno tá lá com 2 anos e meio e ele bota para quebrar. Ai, que legal, que legal. Bom, filhos é sempre bom, né? Eu falo... Hoje de manhã eu estava pensando exatamente numa trajetória de uma família. Eu falei, nossa, a família vai acabar, porque tá acabando a geração, não deixou o legado, não tem outras pessoas, vai acabar a família, assim. E eu acho isso tão triste, né? Assim, não tem um legado, não tem uma história, a continuação daquela geração, dos antepassados. E aí encerra-se um ciclo. Eu falei, nossa, isso pra mim seria triste. Aí eu olho meus netos e falo, olha, vocês continuam aí a jornada, hein, galera? Isso é muito, muito triste, realmente. Eu tava também, parece até coincidência, vendo um podcast sobre família. E a entrevistada estava comentando, né? Hoje em dia as pessoas, elas casam pensando se vai dar certo, né? Então, isso já começa errado, né? Quando você casa, cogitando a possibilidade daquilo não dar certo, você já está falando para o seu cérebro, jogando aí para o universo, a crença que você Exatamente. tem, que aquilo não vai ser um trabalho, né? Que a família, ela é uma construção, ela é um trabalho. Então, daí você já fala, não vou ter filhos tão cedo, já coloca aquele monte de barreira, vamos ver se vai dar certo. vai dar certo. Aí E aí você acaba colocando barreiras, né? Onde deveria ser o melhor projeto da sua vida, porque a família é, sem dúvida nenhuma, o melhor projeto que a gente investe, que a gente tem. Com certeza. E falando em famílias e projetos, né, que tá tudo vinculado aí a primeiro projeto que a gente tem, a família. Você ainda está na área da saúde, de raio-x, de radiologia? Não. O que te fez sair? Deixei porque quando eu tive meu bebê, né, após a licença maternidade, eu estava com depressão, eu tive depressão pós-parto. E aí, nesse processo, eu não estava conseguindo me reerguer e voltar às minhas atividades, então eu fui pedir demissão. Pedi primeiro para ser desligada, não foi possível, né? Eles não quiseram. Espera mais um pouquinho, mas aí eu já não... Sabe quando você toma aquela decisão? Fala, não, isso não é para mim. Eu não vou conseguir, eu não estou cuidando de mim. Tava com muita dificuldade para cuidar da criança também. Falei, como que eu vou cuidar de pessoas desse jeito, né? Preciso cuidar primeiro de mim.
E aí, o meu marido, que é estudante de psicologia, inclusive ele se forma esse ano, graças a Deus, o curso difícil. Ele que identificou primeiro, ele falou, não, você tá precisando de ajuda, né? Não é mais só sobre você, tem alguma coisa aí que precisa ser encontrada, precisa ser tratada. E aí a gente começou a busca, encontramos uma profissional que me ajudou. Nessa época ainda era tudo online, né? Tudo online. Tudo online. Fazia terapia, escolhemos a psicanálise para me ajudar nesse processo. E foi 1 ano de tratamento, com algumas medicações, a princípio foi necessária. Sim. E aí, nessa busca toda de me reconectar comigo mesma, né? Não me via mais como mulher, eu me sentia mãe. A única coisa que eu achava que eu servia para ser naquele momento era mãe. E mesmo assim, eu me sentia com sonhos interrompidos, né? Porque eu vinha de uma caminhada que eu estava construindo alguns projetos, né? Uma viagem internacional, a primeira viagem internacional, que primeiro ela foi sabotada pela pandemia. Não pode viajar. Não pude. Eu ia em abril, a As pandemia... barreiras, né? Vai começando a ser construídas barreiras em volta dos sonhos. Dos sonhos. Eu ia em abril, a pandemia estourou em março. E aí, quando tudo começa a se regularizar, eu descubro uma gravidez. Então, agora também não vou tão cedo, eu pensava, né? Então, vários fatores que foram se somando, né? E fizeram com que eu ficasse nesse introspectiva e não me visse mais como uma mulher, só como mãe. Achava que eu só servia para ser mãe. E mesmo assim, colocava vários defeitos, porque eu tive problemas na amamentação, tive dificuldade na amamentação, tive que entrar com fórmula. Então, você já fica... Primeiro ponto de toda mãe é, se ela não consegue amamentar... O que você, assim, eu acho que você trouxe algo que aconteceu com muitas mulheres e ainda acontece, essa questão da depressão pós-parto, dessa identificação, porque muitas pessoas, não só as mulheres, mas o mundo inteiro parou na pandemia, em razão da pandemia, e teve que se ressignificar. Sim. Né? Muitas pessoas conseguiram, outras não. Foram muitas perdas, que serão, assim, incontáveis ao longo dos anos ainda, essas perdas, não só físicas, não só de pessoas, mas perdas emocionais, de controles emocionais. E a depressão pós-parto é uma delas, que muitas pessoas sentiram e não entende. Você teve uma pessoa do seu lado que tem um entendimento e falou, olha, não é só isso, a gente precisa analisar. E muitas mulheres não têm. E se veem sozinha e o pior de tudo, não buscam ajuda. Não buscam. Sabe que isso que você falou é real, porque na minha cabeça eu achava que aquilo era o puerpério. Sabe? O famoso puerpério que você fica bem down, só que já fazia 3 meses e aquilo não melhorava. Pelo contrário, eu só ficava cada vez mais frustrada. E aí pra você ter noção, era tão grave que quando eu tinha que sair, eu ficava desesperada quando ia dando a hora do neném mamar. Porque pra mim, tirar uma mamadeira de dentro da bolsa era o fim do mundo pra mim. Era o atestado de que eu era uma péssima mãe. Incapaz. Atestado de incapacidade. De incapacidade, não serve. Isso, exatamente. Mas não era porque é você, era por conta do julgamento. Exatamente. Não era só você, né? Assim, não é sobre você. É assim, sou mãe, né? Numa fase em que as minhas outras filhas já estão maiores, eu sou mãe agora e as pessoas vão olhar e falar, olha, tá vendo? Não é nem capaz de cuidar de uma criança. E de forma inconsciente, sim, isso acontece, sim, né? Nesse processo de crescimento e de jornada. E aí, você me perguntou como que eu cheguei, né, no que eu faço hoje. Foi exatamente assim. Porque nessa busca de me conectar comigo mesma, a minha terapeuta me dava alguns exercícios, né? Quando eu comecei a apresentar algumas melhoras, ela falou, olha, tá na hora de você praticar algumas coisas. Então, eu tinha metas durante a semana. Ah, é legal. Uma meta, por exemplo, naquela época, eu não fazia mais nada disso, tá? Parece detalhes, mas assim, faz toda a diferença. Olha, essa semana eu quero que você vai se cuidar. Você vai no salão, você vai fazer um cabelo, né? Já tinha começado a abrir um pouquinho essa parte. Vai fazer unha. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer massagem. Então, você vai fazer uma massagem. E foi assim. E aí, eu comecei, nessa busca, às vezes lá no Instagram, de buscar coisas para mulheres, apareceu um dia para mim algo sobre esse trabalho, que é a coloração pessoal. Foi a primeira coisa. Como eu estava com muita dificuldade de me vestir nessa época, eu achava que nada ficava bom, nada combinava comigo. Aquela cara de, né, porque cuidar de criança, gente, não é fácil. Você não dorme, né? Você fica meio que um zumbi ali durante um tempo. Acorda muito durante a noite, então eu já ficava com aquela cara de cansada. Tudo é uma questão de comunicação. Exato. A criança,
e os pais assim, não se comunicam. Uhum. Né? Você tem toda a coisa da energia, do acalmado, mas se a criança chora, você não sabe se é dor, se é fome, se é trocar de fralda, se é roupa apertada. Você não sabe, porque a Não criança sabe. não consegue se comunicar. Falo que a fase mais difícil para a mãe, ou para o pai, ou para o casal, é exatamente esse processo. Porque aí você não dorme, Não. você não sabe o que a criança quer, e balança e põe no... É um jogo de adivinhações, né? Você faz um checklist. Bom, eu dei banho, eu troquei, eu dei mamar tal hora, então só pode ser Só pode frio. ser cólica, só pode ser frio, cólica. só pode... Aí você vai aquele chutômetro até você acertar. E eu trago isso como sendo um dos fatores principais, eu exemplifico isso, essa situação, quando eu falo da comunicação. Uhum. Como é importante a comunicação para você criar essa energia de conexão e de entendimento mesmo. Porque se a gente pega esse exemplo da criança e traz hoje para a vida real, se o que eu comunico não chega para você de forma clara, se a minha mensagem não está clara, como é que a gente vai entrar no consenso e no entendimento? Exato. Não vai existir. E eu entendo que essa forma de comunicação você trouxe para essa questão da coloração. Exatamente. Também, né? Também. Porque daí eu consegui entender um pouco o que estava acontecendo comigo, né? E aí esse trabalho eu achei maravilhoso, encantador. Falei, nossa, isso vai me ajudar, né? E aí eu fui começar, na verdade eu comecei a estudar para mim. Eu não tinha pretensão nenhuma de alcançar outras mulheres, né? Mas nesse processo, algumas pessoas que me acompanhavam, que sabiam pelo que eu estava passando, começaram a ver a diferença. E aí queriam também, né? O que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Eu quero para mim. E aí, a princípio, foi na família, né? São os primeiros... Cobaias. Os cobaias, exatamente. Essa é a palavra perfeita. Foram os meus cobaias. Minhas filhas, até o marido, tias, cunhadas, sogra, foi todo mundo. E aí começou a surgir essa necessidade. Aí eu fui aprimorando o trabalho até conseguir formar esse produto, que hoje eu chamo, né, de reposicionamento de imagem, que é ajudar a mulher a se comunicar melhor, qual é a mensagem que ela quer passar, quem ela quer alcançar, né? Muitas das vezes a gente tem um conteúdo excelente, mas a gente não tem um melhor envelope para entregar esse conteúdo. Exatamente. E às vezes algumas mulheres, por conta de não ter esse envelope, elas nem entregam esse conteúdo. Elas guardam para si porque se acham incapazes, né, de levar isso adiante. Exatamente. Exatamente. Acho que esse é um dos pontos principais, né? Eu falo que a identidade alinhada à comunicação é uma ferramenta extremamente poderosa para você realmente atingir os seus objetivos e as suas metas. Porque é o que vai fazer toda a diferença, né? As pessoas olharem hoje para você, entender o seu processo, a sua jornada, que foi construída, né? Uma pessoa que sai da saúde, lá de raio-x, para hoje trabalhar com mulheres nessa questão de posicionamento de imagem, é fantástico essa jornada. Uhum. E você usar a sua história para levar energia para outras mulheres. Para dizer, é possível sim, faz parte do processo, é um aprendizado, precisa buscar ajuda, é necessário buscar ajuda, porque a gente acha que, eu dou conta. Não, essa frase que você falou é perfeita, porque eu lembro que em todas as sessões de psicanálise que eu fazia, no final a gente chegava nesse mesmo consenso, de que eu queria o tempo todo dar conta de tudo. Queria dar conta de ser mãe, queria dar conta das outras crianças, queria dar conta de cuidar da casa, queria dar conta de arrumar um trabalho, porque apesar de ter saído eu já queria outra coisa, não me via parada. Então, a mulher tem muito isso. Tem. Como a gente tem essa figurinha, né? As pessoas já classificaram que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem, se ficar ali olhando o leite, é capaz de deixar o leite derramar. A gente olha o leite, a gente briga com a criança, a gente está lavando louça, a gente faz várias atividades ao mesmo tempo. E isso vem sendo imposto pra gente, mas isso não precisa ser assim. Exatamente. Né? A gente precisa aprender que no final do dia, se você não deu conta de tudo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá Amanhã tudo é outro certo. dia. Amanhã você faz. É. Eu acho que, assim, lógico, tem aquela questão de meta, planejamento, tudo isso faz parte do contexto. Prioridade, eu falo que é fazer o que é importante. Exatamente. Né? Eu falo, faz o que é importante, porque o que é urgente não é importante. Ele é urgente. Uhum. Então, você faz aqui, mas se a urgência começar a virar a importância de todos os dias, você está deixando
o que é mais importante que cuidar de você ou planejar, porque tudo está sendo urgente. Então, essa é uma das coisas que eu prezo muito nesse sentido. E você trouxe algo que eu acho que é fantástico, essa coisa da mulher, né? Achar que tem que fazer tudo, que, né? E é um padrão de que a sociedade às vezes impõe isso, mas Sim. eu acredito também que a mulher se sente muito bem com isso. Eu falo por mim, porque por muitas vezes eu me senti muito bem. Ah, não, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. Eu falei, não, hoje eu não preciso fazer tudo, não. E até é ruim para o homem, que às vezes não está participando desse processo. Ele vai perdendo o lugar dele também, Vai né? perdendo A gente, lugar, sem querer, vai roubando. autoridade. Às vezes você quer um marido mais participativo, você quer um marido companheiro, um cavalheiro, mas você também não faz sua parte, né? A gente acaba querendo fazer tudo, dirigir sozinha, quer tomar conta da casa, quer fazer compra, quer tudo. Então, assim, eles acabam ficando sem ação. Tipo, o que eles vão O fazer? que eu vou fazer, né? A gente até trocando lâmpada, de repente, né? Sim. Tá na hora da gente... Troca lâmpada, troca chuveiro, É. arruma a maçaneta, né? E Acaba aí, fazendo. tirando o papel principal que seria deles, E né? não que isso é ruim, viu? Porque tem muitas mulheres engenheiras que fazem isso, mas como um trabalho. Mas existe uma hierarquia familiar e a gente precisa respeitar isso. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem dentro da família? Qual é o papel dos filhos? Tudo isso tem que estar muito bem estabelecido dentro daquilo que você acredita. Então, hoje, essa percepção que nós estamos trazendo é para mostrar para você, mulher, que sim, você é capaz de fazer coisas incríveis e todas elas que você entender que vai fazer, você pode fazer. Mas entenda qual é a sua posição. A gente está falando de posicionamento, né? Exatamente. Qual é a sua posição no seu lar, na sua família? O que você representa? Você representa a figura feminina ou a figura masculina? Sim, as mulheres, a gente já sabe que elas estão aí dominando o mundo, isso não é novidade para ninguém. Mas não tem problema nenhum, né? O nosso companheiro. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Esse mundão aí é muito grande, muito vasto. E aí, de vez em quando, sei lá, e pede para abrir lá o vidro de azeitona ou de palmito. Né? Chama o bem para trocar a lâmpada, o chuveiro. Me ajuda, né? Fala assim, a palavra me ajuda. Me ajuda. Nossa, eu tenho aprendido muito isso. Porque incrível. às vezes eu vou sair do carro, eu quero sair com o nenê, eu quero sair com a bolsa, eu quero sair. Ele falou, pede ajuda. Né? É um comando que você está dando ali, né, para o seu marido, para o seu parceiro, pede ajuda, né? Isso é muito importante. É muito importante, mas a gente assim, me ajuda. Sofre porque não sabe pedir ajuda. Exatamente. Né? E tem homens que são assim. O meu marido é exatamente assim. Ele não ajuda se eu não pedir ajuda. Fica ali olhando. Não, eu não tô dando conta de carregar tudo. Você precisa de ajuda, pede. Pede, senão não vai ter ajuda. Eu acho isso fantástico. Mas conta pra gente aqui, como que foi essa transição, né? Você já falou um pouquinho que você usou de cobaia. Minha família. A família. Todo mundo Mas quando que você caiu a chave realmente, que é isso que eu quero fazer, é isso que eu... Fala um pouquinho dessa chave que caiu, assim, não. Eu preciso trabalhar com isso, porque eu me identifiquei. É engraçado isso, né? Porque, que nem eu te falei, eu não tinha pretensão realmente de fazer esse trabalho. Na época que eu comecei com isso, foi a época que eu estava conseguindo voltar à prática de esportes. Né? Eu estava frequentando uma academia e aí eu compartilhava isso com a minha treinadora, sabe? Eu sou aquela que conversa na fila da padaria, na fila do mercado, eu tô sempre conversando. Isso me faz muito bem, inclusive. E aí eu lembro que ela falou para mim, nossa, eu tenho uma aluna aqui que ela é psicóloga e ela tá precisando do seu trabalho. Porque ela estava comentando que ela tem certa dificuldade de se vestir. Foi uma das minhas primeiras clientes. Aí eu falei, tudo bem, passa meu contato, né? Aí passou e essa psicóloga já entrou em contato e se animou super pelo trabalho. E aí ela foi minha primeira cliente mesmo. E eu fiz aquilo, mas sabe quando você faz, mas você não coloca muita fé no que você está fazendo? Eu estava nesse nível. Eu achava que o produto foi excelente para mim, mas eu não tinha noção do quanto eu poderia... Do quanto era importante para as outras pessoas. Para as outras pessoas. Eu não tinha certeza... Se uma mulher que não estava vindo do mesmo lugar que eu vim, da dificuldade que eu vim, se aquele produto serviria, ou se era simplesmente para mim que foi resgatada. Ela não, ela estava com uma vida normal, ela só queria dar um upgrade na carreira dela. Aí a gente fez tudo, quando a gente terminou e eu passei o valor para ela, ela falou assim, eu não acredito nisso, que você está fazendo isso. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, eu estou constrangida de ter que te pagar esse valor, porque o que você faz aqui...
Porque na época eu não tinha nem noção, sabe? De preço. De preço. Ela falou assim, você não pode cobrar isso que você está cobrando. O seu trabalho é muito maravilhoso. Você precisa pôr preço nisso. E aí ela começou a me dar aquele sermão, sabe? E aí eu fui sentindo aquilo que eu percebi a importância que teve para ela, a relevância que fez. Inclusive, ela me colocou em contato com a pessoa que cuidava da página do Instagram dela, porque ela queria modificar todo o Instagram dela por causa do estudo que a gente fez, das cores e tudo mais. Quando a gente fez o ensaio dela, a gente mudou radicalmente o Instagram dela. E aí eu comecei a perceber, ela falou, não, você não pode fazer mais isso. Por favor. Mesmo porque, para as clientes que eu trabalho, o público que eu trabalho, como eu vou falar do seu trabalho e falar que tudo isso que você faz aqui custa isso? Não tem lógica. É como se você estivesse vendendo uma joia rara a preço de bijuteria. De bijuteria. Ela falou, você tem que melhorar isso. Então, aí eu me despertei. Eu falei, opa. Tem valor no que eu faço. Tem valor no que eu faço. Isso não é só para quem, na minha cabeça, eu só poderia ajudar mulheres mães que vinham de algum que passaram processo com processo depressivo. Eu só achava que só para isso. Eu não tinha visto que dava um leque tão grande assim, né? E aí uma coisa foi chamando a outra. E a partir daí, então, eu fui estudando mais, aí fui buscar sobre estilos também, que na época eu não entendia muito, e foi agregando conhecimento. Nossa, muito legal, muito legal. Bom, eu acho que o que todo mundo quer saber aqui, né? A galera tá aí toda animada, querendo saber exatamente a questão das cores. O que combina com o quê? É óbvio que a gente sabe que tem uma questão de perfil de cada um se posiciona, a questão da personalidade é muito forte nesse sentido. Mas quais são as dicas que você teria para trazer para a gente hoje nesse sentido de coloração? E aí depois eu quero que você fale também como funciona o seu produto, né? A sua análise de recolocação de imagem, é isso? Isso, reposicionamento de imagem. Reposicionamento de imagem. Olha, sobre as cores, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, gente, coloração não é prisão. Tem muita gente que anda com a cartelinha na bolsa e acha que só pode usar o que está naquela cartela. Pelo amor de Deus. Aquilo é um norte, é um estudo que a gente faz. Não é para se limitar isso, né? Não é para se limitar. Sabe aquilo que é o The Best? É aquilo ali, tá? Para você. Fez o estudo, aquilo ali é o The Best. Mas não significa que você não pode usar as outras coisas. Existem várias estratégias, né? Primeiro que o estudo que a gente faz é para tudo que você vai usar rente ao pescoço, tudo que é muito próximo, né? Então, quanto mais próximo do rosto, mais dentro da cartela tem que estar, para ter o benefício que a gente viu durante o estudo, né? Que é o estudo da temperatura, profundidade e a intensidade de cada pele. Existem mais de 32 tipos de tons de pele diferentes, né? Então, Suzanne Cage, que descobriu isso, uma estilista de 1920, ela falava sobre isso, né? Então, determinadas peles ficam melhores com determinadas cores. Então, o estudo gira em torno disso. Mas isso não é uma prisão, tá? E eu falo sempre, você pode usar a cor que você quiser, desde que você saiba qual é a mensagem que você quer transmitir. Porque as cores isso é muito importante. Comunicam. Sim. Né? As cores, elas passam energia, pensamentos, emoções, né? Não é à toa que o azul, que eu estava comentando com você, é uma das cores mais mencionadas como favoritas. Isso porque desde criança, desde pequeno, o azul ele está muito presente na nossa vida. Sim. Né? Você acorda e vê o céu azul. A criança, se você mandar ela pintar a água, ela pinta de azul. O mar, você lembra de azul. Então, o azul ele está muito... Você olha para o céu, vai falar com Deus, é o divino azul. Né? Antigamente, o azul ele era cor feminina, tanto que o manto da imagem de Nossa Senhora é azul. Sim. Né? Muito depois que a gente conseguiu inverter isso daí do azul ser masculino e o rosa generalizar. Generalizar, né? Isso por conta de uma rincha entre dois reinos, né? Que uma rainha e um rei tiveram filhos e aí fizeram os seus enxovais com as respectivas cores, só que nasceu do sexo oposto. E os brasões, né? E aí nasceu o sexo oposto. Ela preparou tudo achando que vinha uma menina e veio um menino. E aí teve que continuar usando o azul, mesmo que fosse a cor
a cor feminina naquela época, né? Então, já começa daí. Assim como o preto, a gente fala, o pretinho básico. Primeiro, o preto não é cor. Aprendi isso hoje, preto não é cor. Preto é ausência, né, de cor. Mas essa história de que a gente padronizou, não sei o que usar, é o preto, né? Porque antigamente os tecidos eram muito caros. E existiam algumas regras a ser seguido. O vermelho, por exemplo, era uma cor da realeza, né? Por isso que a gente fala o tapete vermelho lá na entrega do Oscar, ou em qualquer grande evento, ou qualquer cerimonial a gente coloca. Sim. Porque o vermelho era uma cor usada somente pelos nobres. E o preto era o tecido mais comum, mais barato. Todo mundo usava preto. Então, todo mundo tinha, e era um vestido, era 2 vestidos para missa, para o velório, para qualquer evento, né? Então, por isso, o pretinho básico. Só depois que a Chanel conseguiu resgatar isso e transformar aí o pretinho, que a gente fala de pretinho básico, sendo um vestido... Um glamour, né? Glamuroso, né? Aquele tubinho trazer e tal, trouxe isso daí. Mas nem sempre foi assim, né? Então, as cores trazem, né, esse sentimento, essa emoção. Eu apostaria, por exemplo, numa reunião de muitas pessoas de áreas de marketing, digital. Eu apostaria, por exemplo, no laranja, que comunica criatividade. Gosto do laranja. Gosta do laranja? Eu gosto do laranja. E é uma cor que provavelmente você não vai encontrar uma outra pessoa usando, né? Nossa, então você já só vai no se evento destacar. que a gente foi que tinha 3 pessoas de laranja. E foi intencional, porque intencional. Com certeza, uma era justamente a pessoa da internet, né? Uma influencer. Então, ela queria mostrar realmente isso, quão criativa ela é. A outra era uma cliente minha, que maravilhosamente descobriu no processo que fica bem de laranja, e ela tem apostado muito no laranja ultimamente. Eu não lembro quem que era a outra. Mas eu lembro que tinha 3 pessoas. Vai eu. Era você, é verdade. E aí o engraçado que na parte de baixo, né? Não colocou na parte de cima. Por que você não colocou na parte de cima? Você se sente desconfortável em usar o laranja? Não, eu gosto de laranja, tanto embaixo quanto em cima. Não tenho... É que... Na ocasião, eu queria um posicionamento de energia, porém, você queria com passar branco também, né? Foi o laranja com branco. Equilibrou, né? Deu um equilíbrio ali. Traz uma elegância, né? Isso. Exatamente. Então, é sobre isso, entendeu? Entender o que funciona para você. Você faz análise para entender o que funciona e o que não funciona. E aí, depois, a gente, com estratégia, vai aplicando da melhor forma. Porque, venhamos e convenhamos que a cartela de análise cromática tem muitas cores. Eu não tenho nem metade das cores que tem na minha cartela. Então, você vai escolher aquelas que você mais se identifica, que transmite melhor o que você quer passar e vai começar a investir assim, né? Em compras mais assertivas, né? Porque, às vezes, uma coisa que você olha lindo, maravilhoso na outra pessoa, em você fica ruim. Sim. Ou você viu na vitrine e achou lindo, mas por que em você não funcionou? Tem alguma coisa. Não caiu, né? Não assentou. Por quê? Porque não é para você aquilo ali. Precisa encontrar o quê? A tonalidade. A gente não existe proibição de cor. Existe o estudo da tonalidade ideal, né? Então, qual que é o seu verde, qual que é o seu azul e assim por diante. E mesmo que você queira usar a tonalidade que não está, vamos apelar para as estratégias. Decote V mais longe do rosto, canoa, ou colocar aquela terceira peça que está sobreposta, que vai dar aquele equilíbrio, os acessórios. Então, tem diversas ferramentas que dá para ser trabalhadas, né, na imagem. Perfeito. Nossa, incrível. Eu fico fascinada com essa coisa das cores, que eu adoro fazer esse movimento, né? Teve uma época que era só preto, é o que dá certo, vamos de preto. Hoje eu já penso em alterar isso. Até foi uma dica da minha nora. Falou, você usa muito preto, para parar de usar muito preto. É verdade. Porque, na verdade, o mundo que a gente vive hoje, os lugares que a gente vai, às vezes você não tem a oportunidade de conversar, como a gente está conversando aqui agora, né? Sim. E aí, o que vai fazer você se destacar? Realmente é a sua imagem. Sim. O que a outra pessoa vai olhar e vai lembrar? Então, quem que... é aquela que tava de laranja. Sim. Aquela que tava de azul. Então, já é um ponto que a gente sai na frente, né? Você usar... o que a gente puder usar de ferramenta ao nosso favor hoje, levando em consideração que o cérebro leva menos que 30 segundos para fazer a leitura de uma imagem. E o pior de tudo, gente, é o julgamento, né? Que o cérebro faz. E isso não é porque a gente é ruim, não. É porque é assim. É a natureza humana. É normal. A gente já está procurando o quê? Perigo, procurando confiança, procurando afinidade.
Então, se a gente puder usar as ferramentas para adequadas, diminuir, né? com certeza. Se você não tiver oportunidade de falar, de quebrar essa objeção, você já fez a sua parte com a sua imagem. Com certeza. Os homens também têm, eu tenho percebido que nas redes sociais tem vindo muito essas indicações de composições de cores, né? Até de tecido, de modelos. Esse mundo também está indo para essa tendência masculina, né? Essa questão de você olhar, observar. Eu falo que se vestir de forma intencional. Isso, para né? não ser convencional. Exatamente. Essa frase é a frase de uma musa inspiradora que eu acompanho. E eu gosto muito, porque é exatamente isso, né? E sim, porque hoje nós já temos consultores masculinos, né? Os homens também estão buscando não ficar para trás aí das mulheres, né? Aprimorar também. Os homens têm um pouquinho mais de resistência a algumas cores, né? Mas só deles saírem, né? Que nem eu falo, né? Não, em vez de preto, aposta no azul marinho, aposta num cinza, Verde militar. num verde, num marrom, né? Nossa, marrom. Não é à toa que as grandes marcas de bolsas, você que gosta de bolsa, né, Liz? Gosto, adoro. A maioria das bolsas famosas são voltadas para o marrom. Pro marrom. Porque o marrom, o que ele transmite? Ele transmite muita, além de confiança, ele passa uma sensação de coisas que tem raiz, que lembra terra, lembra chão. Então, ele passa essa sensação de confiança, de que o produto é de qualidade, de que é um produto já consolidado. Sim. Então, as grandes marcas de bolsa, você pode perceber que elas tendem sempre para o marrom. Pro marrom. É uma tonalidade que eu gosto. Fica ali do bege, de bolsa, né? Isso. Fica então, do bege ao marrom. Eu indicaria marrom para os homens, azul marinho, né? O caque, o verde, como você falou. Isso traz toda uma elegância. E sai fora do preto. Sai fora do tradicional, né? Dá uma mudada, uma quebrada nisso. Eu gosto muito. Mas fala aí do seu projeto. Como que funciona o seu projeto? Você tem um projeto com mulheres ou você tem só a consultoria? Como é que funcionam os seus produtos? Hoje eu tenho 2 produtos. Eu tenho um produto individual, que é a consultoria individual, mentoria, né? Onde a gente passa um dia todinho juntas para fazer análise cromática, identificação de estilo, organização do closet com montagens de looks com o que a cliente já tem para ajudar ela na estratégia. Porque às vezes ela tem muita coisa, mas ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Eu falo que o processo está um pouco invertido. Eu até deveria fazer o contrário. Mas, enfim, elas sempre gostam de começar pela coloração. Porque eu falo que você receber um desenho e uma caixinha de giz e não saber colorir, não adianta de nada. Exato. Então, é importante você também entender qual que é o seu estilo, o que funciona para o seu biotipo. Sim, claro. Né? E aí, lá na sua casa, a gente faz a combinação, montagem de até 10 looks estratégicos com o que você tem, quando é possível. Faço também indicação de novas compras, para que ela não fique perdida. Eu dou esse acompanhamento, né, durante aí 3 meses, para que ela não se sinta perdida nas compras. Também tem um trabalho de personal shopper também, mas são serviços complementares. E aí a gente faz o estudo de arquétipos para essa mulher, para ver qual é a forma que ela vai se comunicar na internet. Né? Primeiro você precisa saber com quem você quer falar. Qual é o público que você quer atingir. Né? Quem fala com todo mundo, a gente sabe que não fala com ninguém. Então, primeiro já começa daí. Sabendo com quem você quer falar, qual é o recado que você quer transmitir, para a gente preparar esse envelope. Sim. E aí a gente faz a coroação, que eu chamo de cerejinha do bolo, que é o ensaio, já pensado em tudo, no seu figurino, tonalidade do cabelo, maquiagem, tem uma personal de acessórios que ensina como usar os acessórios também, tá tudo incluso já. E aí a gente faz aquele ensaio para você ter um material para conseguir usar nas suas redes sociais, para você se comunicar de forma correta, né? E de forma que você alcance quem você quer alcançar. Legal. Esse é um dos produtos que é o individual. E hoje em dia a gente já lançou, né? Teve o nosso Fênix Color Up agora no final de semana que passou, que é um treinamento já um pouquinho mais longo, de 8 semanas para as mulheres, onde elas vão aprender tudo sobre marketing digital, sobre vendas. A Dani, né, que é a minha parceira, ela vai ensinar a usar várias ferramentas para alavancar o negócio, para otimizar o tempo, né? Legal. Tem muitas mulheres que estão começando, e até mesmo quem já está há um tempo na internet, mas não aprendeu a usar tudo que a internet tem. Todas as ferramentas disponíveis, né? Hoje em dia tem
inúmeras ferramentas que você pode usar, né? A gente está sempre falando sobre isso, né? O ChatGPT, que é maravilhoso, tá? Sem ideia, você vai lá e coloca, ele vai te dar muitas sugestões. Você consegue programar suas postagens. Eu não tenho tempo. Existem ferramentas para você programar suas postagens, né? Então, tudo esse acompanhamento, desde organização do feed, de colocar botão de mensagem, de vendas de WhatsApp, a gente faz tudo isso. E aí eu entro com a parte da imagem, que daí a gente colocou todo esse trabalho anterior que eu falei para você dentro dessa mentoria. Dentro dessa estratégia então, de já negócio, fica completo. Já fica completo. Exatamente. Que legal, muito bom. Muito bom esse produto de vocês. Vocês que estão aí, aproveitem. Chama as meninas lá, que elas são top de linha. Começa agora dia 10. Começa dia 10, a nova mentoria. A nova mentoria. Uma outra coisa que eu queria te perguntar nessa jornada é... Como foi para você, assim, esse start, né? Qual o sentimento que você teve quando você viu o resultado na sua primeira cliente? Muito satisfatório. É igual eu falei para você, né? Eu não conseguia visualizar aquilo para outra pessoa além de mim, né? Mas a hora que eu vi isso e eu vi, né, tudo que ela falou, aquele primeiro feedback, eu lembro até hoje, o primeiro feedback. Eu tinha terminado de atender ela e estava indo almoçar com a minha família. De repente começou a chegar notificações, né, no Instagram, várias notificações. Acho que ela gravou uns 3 stories e eu fiquei assim, oi? Fiquei fascinada, né, com as coisas que ela falou. E vindo de uma profissional incrível, que é ela. Eu não vou citar nomes aqui, mas ela, se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. E ela falando aquelas palavras, né, de incentivo, do quanto eu fui esclarecedora, né, na vida dela, né. Exatamente foi sobre isso, falar sobre um esclarecimento. Ela é muito ligada, ela é muito apegada nos detalhes e isso clareou muito para ela o que ela deveria fazer, como que ela deveria reprogramar todas as mensagens, todo o feed dela. Ela mudou as cores e trouxe um resultado surpreendente para ela. Então, ouvi aquele primeiro feedback e foi sensacional. Entender que dali para frente era o que eu queria. Era o que você queria. Eu tinha encontrado o meu propósito. Fantástico. Hoje, eu acho que você levantar, né? Você acordar todas as manhãs pensando exatamente nisso, em qual é o seu propósito, né? Quando você entende isso, não é um trabalho mais. Porque às vezes por prazer, né? Por prazer, você gosta do que você faz. Hoje eu tenho muito prazer no que eu faço, de escutar histórias. Eu lembro que eu tinha fixado um horário, por exemplo, a coloração, as pessoas me perguntam, quanto tempo dura a análise? Eu falo, uma média de 1 hora, 2 horas, mas eu já tive clientes que durou 4 horas, porque a gente começa a conversar. Então, você vê que não é só sobre a imagem dela. Não é só sobre cores. Não é só sobre Vai cores. Além. Vai além. Então, a gente começa a resgatar algumas coisas, né? E trazer à tona. Eu falo, toda mulher é um diamante. Toda mulher é um grande diamante que, às vezes, está precisando ser lapidado, polido. E aí, a gente vai resgatando aquilo, né? É um processo. É um processo. Né? A gente vai colocando várias coisas como prioridades, como urgência, como você disse, tem diferença? Como urgência. E aí, a gente vai se anulando, né? Com e aí, certeza. quando você tira esse momento para você e você começa a resgatar, começa a fluir, né? Começa a fluir. Começa a fluir. Eu acho que essa jornada é uma jornada extremamente interessante. Eu sou fascinada por esse trabalho de cores. Eu tenho uma amiga arquiteta que ela faz arquitetura sensorial e ela trabalha muito essa questão das cores, da energia, dos elementos de cada pessoa, de cada cliente. Já quero conhecer ela já. Ela é fantástica. Ela não está mais no Brasil, ela está morando fora, foi embora agora. No início do ano ela foi para Miami, tá morando lá, mas ela é fantástica. Eu quero com certeza ter a oportunidade de apresentá-las, porque vocês vão se identificar uma com a outra e ela é fantástica. Ju, se estiver me ouvindo aí, você sabe que é você, né? Mora no meu coração. A gente é bem amigas. E ela que me ensinou um pouco, eu não sei nada, na verdade, né? Mas ela que me orientou um pouco nessa questão das cores, né? De eu entender qual era o meu elemento mais forte para que eu pudesse trazer aí essas cores preponderantes nos momentos que eu precisasse. Então, é o meu guia, às vezes, que eu falo, olha, eu preciso ir em tal lugar, o que eu ponho, o que eu faço. É muito de energia, né? Sim. Essa questão de coloração, essa questão de usar os elementos, que é o que ela faz.
Então, ela trabalha muito com cristais também, então ela tem muito essa coisa da energia. Uhum. É fantástico, isso eu sou fascinada por esse assunto. Mas me fala uma coisa, se você tivesse que deixar uma mensagem hoje para essas mulheres que estão aí nos ouvindo, e os homens também, uma mensagem que fosse aí reverberar em todas as outras áreas da vida dessas pessoas, que mensagem você deixaria hoje? Eu deixaria uma mensagem, né? Com certeza. E uma mensagem que eu falo pra mim quase todos os dias. Que eu vou até olhar para aquela câmera ali para falar Vai lá, mais diretamente. fala pro público. Fala pro público, né? Você nunca vai se sentir pronta para determinado sonho, para determinado projeto. Fala lá. O que acontece? Fala lá pro povo, que eu tô Fala. te ouvindo. Não se sentir pronta não significa que você não é capaz. Não se sentir pronta não significa que não vai dar certo. Não se sentir pronta só significa que você está saindo da sua zona de conforto. E isso é maravilhoso, tá? Coloque os seus sonhos, os seus projetos na mão de Deus, porque é Ele quem opera tanto no querer quanto no efetuar. Então, se esse sonho que está te incomodando aí, você às vezes está querendo postergar ele dizendo que você não é capaz, vou deixar para amanhã, talvez quando eu emagrecer, talvez quando eu terminar algum estudo. Não, começa agora. Começa com medo mesmo, mas vai. Porque esse sonho, com certeza, é o que vai te motivar e vai ser o combustível para você chegar onde você quer chegar. Muito bem. É isso aí. Eu falo que os sonhos, eles foram feitos para ser realizados. E não dá para sonhar e não realizar. Você tem que dar o primeiro passo. Isso. Vai com medo mesmo, mas vai. Vai. Só vai. O medo, e eu falo que o medo e a dor é a fraqueza indo embora. Então, continua fazendo que vai dar certo. Eu acho que o medo é porque você está saindo da zona de conforto, né? Então, isso incomoda um pouco. Tudo que é novo dá essa incomoda. Incomoda, dói. Eu falo, incomoda e dói. Eu lembro muito da lagarta quando tem que ir pro casulo e no momento de sair de lá, fala, será que eu tô pronta para voar? Como é que vai ser? Exatamente. Né? Mas ela tem que romper as barreiras ali, ela sentir dor na hora de abrir as asas e perceber a metamorfose mesmo, essa transformação e seguir a jornada. Minha linda, fala aí pro povo onde que o povo te encontra. Quem quer saber da coloração, quem quer saber qual é o arquétipo, o que eu preciso fazer para ter uma sessão com você, onde o povo acha a Inara? Eu estou nas redes sociais, né? A minha rede social é Inara Merick, @InaraMerick, pode me chamar lá. Tem um link do WhatsApp, quer chamar no direct, quer chamar via WhatsApp, pode ficar à vontade. E vai ser um prazer atender todas as maravilhosas que quiserem ser lapidadas e transformadas em um diamante. Muito bem. Bom, infelizmente, a gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje, mas eu quero primeiro te agradecer pelo seu tempo, agradecer por você estar aqui, por trazer tanto conteúdo, tanta informação e parabenizar pela sua história. Obrigada. Dessa transição de carreira, desse momento especial que foi a maternidade, entender isso e fazer disso uma ferramenta capaz de ajudar outras pessoas a se reconhecerem, se identificarem, a olhar todos os dias e falar, não, isso realmente sou eu, e essa energia, essa força que eu quero e vou buscar onde quer que ela esteja. Então, parabéns pelo seu trabalho com mulheres. Eu tenho certeza que a sua história hoje muda a concepção de muitas outras mulheres que não tiveram e não têm ajuda. E que através do seu conteúdo, do seu conhecimento, essas mulheres conseguem se enxergar novamente como capazes que são. Porque está tudo na mente. Tudo. Eu falo, gente, tudo está dentro de cada uma de nós. Nós só precisamos acreditar e trazer isso para fora. Tudo que você precisa está dentro de você. Você só não descobriu isso ainda. E deixar aberto aqui esse canal para você que sempre que quiser, tiver vontade de vir aqui, bater um papo, estamos abertos. Muito obrigada. A HoraCast está aqui de portas abertas para você, para o seu conhecimento, para o seu trabalho, para o seu projeto. Sucesso na jornada. Obrigada mesmo por você estar aqui, viu? Muito feliz obrigada. por você estar aqui. Feliz demais também. Muito obrigada. E hoje eu recebi essa mulher incrível, a Inara. Então, ela deixou a rede social dela aí. Aproveita, entra lá, chama ela para uma conversa. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso. E a gente encerra hoje mais um HoraCast. Vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço.